Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre perdão. Amém? Irmãos, e é muito bonito se falar do perdão, mas viver ele ou ter que perdoar é difícil. Queremos ser perdoados, mas como é difícil perdoar. Sim ou não? Quem aqui erra? Tem alguém aí? Quem aqui erra? Quando você erra, você quer ser perdoado? E quando alguém erra com a gente? Como é difícil. Porque muitas vezes nós queremos misericórdia para nós e justiça para os outros. E lembra que foi ministrado no domingo: justiça sem amor se torna vingança. E muitas vezes nós, irmãos, queremos misericórdia para nós e nós não queremos justiça para o outro. Na realidade nós queremos vingança. Quem nunca escutou, ou quem nunca falou, você vai ver, fulano vai me pagar. Não levanta duas mãos para não ficar muito feio, não, mas quem já falou isso? Ah, vai ver só. Sabe, irmãos, e Deus ele é fantástico, porque o perdão, irmãos, tanto para receber quanto para poder liberar, é uma porta aberta para a liberdade. O perdão, ele é uma porta aberta para a liberdade. E o contrário disso, irmãos, a falta de perdão é uma porta aberta para a prisão. Quer ver um exemplo? Quando você guarda raiva, mágoa, e acaba surgindo um ódio por alguém, irmãos, toda vez que você lembra naquela pessoa, você passa mal. Sim ou não? Quem já passou por isso? De guardar mágoa de alguém, ficar magoado com alguém. E todas as vezes que você lembra daquela pessoa, irmão, você perde o apetite. Aquela pessoa está com você em todos os momentos da sua vida. Ela estraga seu passeio, ela estraga o seu sono, ela estraga o seu apetite. Mas ela foi ruim comigo. É por isso que você tem que perdoar. E só pode perdoar, irmão, quem ama. E como eu já disse, o amor não é simplesmente um sentimento, o amor é uma pessoa. A Bíblia fala que Deus é amor. E Deus, quando Ele olhou para nós, raça humana, pecadora, o que Ele fez? Perdoou. E o perdão é um ato de doar. E o amor de Deus foi manifesto por nós num ato de doação. Ele doou quem? Seu filho. Então eu gostaria de ler um texto aqui, o primeiro texto para a reflexão. Que primeiro nós vamos falar sobre o perdão de Deus para conosco. Nós vamos ser ali um pouco objetivo. E depois nós vamos falar de perdão entre pessoas. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Pode ser.
Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19, amém? Aqui é Deus falando com Israel. Na realidade, Deus ele estava exortando o povo, porque o povo estava fazendo tudo errado. E aí Deus ele começa a falar sobre uma mudança de comportamento. Deus ele começa a falar sobre o arrependimento das pessoas, porque a palavra arrependimento, irmãos, ela é derivado de metanoia, que significa mudança de mentalidade, seguidas de atitude. Então aqui, olha aqui que Deus fala sobre uma mudança de comportamento, sobre um arrependimento do povo. Olha só, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Irmãos, olha aqui que Deus está falando, vem cá, pensa comigo. Você já conversou com alguém que esse alguém olha para você e fala assim, ó, vem cá, pensa comigo. Deus está falando isso para o seu povo, vem cá, reflita comigo. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Quando Deus ele está falando o seguinte, ó, por mais que o pecado de vocês sejam como uma escarlate, uma tinta que mancha o pano e nada consegue tirar, até porque naquela época, irmãos, não existia alvejantes como existe hoje. Então ele fala assim, ó, por mais que o pecado ele te mancha espiritualmente, falando de vestes, deixa suas vestes sujas, contaminado como o pecado, se vocês obedecerem, eu posso fazer essa veste espiritual se tornar branca de novo. Por mais que seja rubro como uma púrpura, por mais que possa manchar, eu posso de novo fazer se tornar puro como a lã. Então, irmãos, não existe pecado que Deus não perdoe. Na realidade só existe um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que não há perdão. Mas todos os outros pecados, irmãos, independente de qual seja, existe perdão quando tem arrependimento. Amém? Pastor, é um assassino, Deus perdoa. Pode ser como escarlate, aquele negócio que a gente olha, irmãos, a gente repugna, Deus perdoa. Pastor, Deus perdoa estuprador, irmãos, por mais difícil que seja para nós, se ele se arrepender, Deus perdoa. Então não existe pecado que ele não perdoe, e o problema é nós reconhecermos os nossos erros. A primeira dificuldade do homem para receber o perdão é reconhecer os seus erros. Porque hoje em dia, na sociedade que a gente vive, as pessoas não conseguem reconhecer que é pecador, ou que comete pecado, ou que erra. Já existe até pregadores pregando que não existe mais pecado. E com isso, irmãos, se nós falamos que não existe mais pecados, o sacrifício de Jesus foi em vão, e Deus não nos perdoa mais. Então tudo é permitido. Se não existe pecado, tudo é permitido. Se não existe erro, tudo é permitido. E aí, até aquele texto que fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele perde o seu significado, porque se não existe pecado, tudo é lícito, então quer dizer que nada mais me condena. Se nada mais me condena, tudo pode ser feito. E hoje nós estamos vivendo uma época, hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não reconhecem mais os seus erros. Isso, irmãos, tem a ver com orgulho.
Pessoas orgulhosas, erram, não assumem os seus erros, passa por cima, amanhã está como se nada tivesse acontecido, e aí a coisa vai piorando, e quando a pessoa vê, ela já está na prática da iniquidade. O que é iniquidade? É quando o pecado para aquela pessoa perdeu o valor de pecado, então ela não sabe mais que aquilo é pecado, e ela pratica, entre aspas, de consciência tranquila, que a Bíblia chama de mente cauterizada. A pessoa não reconhece que aquilo mais é pecado, e nós estamos vivendo muito isso dentro das igrejas hoje. Nós estamos vivendo muito isso dentro das igrejas, porque não se prega mais arrependimento, não se prega mais pecado. Se eu não prego mais pecado, não existe necessidade de arrependimento. Se não existe necessidade de arrependimento, porque não existe pecado, eu posso fazer o que eu quiser. Estão me entendendo? E aí, talvez as pessoas ainda tenham a capacidade de falar que não tem pecado. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas. Então ele já está falando de obras aqui. Nele há luz e não há trevas. Se nele há luz e não há trevas, em Deus não existe maldade, em Deus não existe nada escuro, em Deus não existe nada oculto. Deus, ele é luz. Amém? Continuamos. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqui ele já está falando sobre mentira, sobre trevas, e que nós não caminhamos com ele porque nós estamos em trevas, somos mentirosos. E a Bíblia fala que quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Então isso caracteriza pecado. Agora olha o que o apóstolo João continua dizendo: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do quê? Versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então quando uma pessoa pega e fala assim: não, eu não tenho pecado nenhum, ela está se enganando. Olha aqui que o texto continua dizendo, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo, no caso de Deus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados, também pelos de todo o mundo. Então olha só o que esse texto está nos dizendo. Esse texto está nos revelando que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos.
Mas só que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Agora, como eu sei se eu tenho pecado ou não? Como eu sei se eu tenho pecado ou não? Porque aqui que está o X da questão. Irmãos, as nossas obras, ela tem que ser manifesta à luz. A luz é o próprio Deus, e nele não há trevas. Se Ele é a própria luz, irmãos, a gente tem que fazer uma junção de textos para saber o que é pecado ou não, e o que é. Vamos lá agora no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Quem está entendendo aqui diz amém. Irmãos, por que nós precisamos usar essa palavra, esse estudo, para que a igreja possa entender, irmãos, o que é uma vida de santidade, o que é uma vida de verdade, o que é uma vida de perdão e viver na luz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha aqui que João nos ensina. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, e para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar, para que testificasse da luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo. Irmãos, olha só. Como eu sei se eu cometi um pecado ou não? Eu preciso conhecer a palavra, porque a palavra é a luz para que eu possa caminhar em verdade ou não. Como assim caminhar em verdade ou não? A palavra de Deus é o fundamento para que eu possa caminhar em verdade. Se eu sair dela, eu não estou caminhando na verdade. Então as minhas obras, elas vão me condenar. Que obras são essas? Os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5. Então, se eu fugir daquilo, vamos ler Gálatas capítulo 5. Quem está entendendo aí diz amém. Versículo 22. A partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então olha só, irmãos, isso aqui deve ser a nossa conduta de vida. E se nós não praticarmos isso, estamos em erro, pecado. E aí, irmãos, nós temos Timóteo, Paulo falando para Timóteo, nos últimos dias o que aconteceriam? As pessoas seriam gananciosas, egoístas, amantes de si mesmos, soberbos. Então isso mostra erros. E como que a gente vai saber se nós estamos vivendo a verdade de Deus? Quando a nossa vida está pautada na palavra de Deus. Se a gente está vivendo alguma coisa que é fora disso que nós acabamos de ler, nós precisamos confessar os nossos erros. Amém? Você quer ver um exemplo, irmãos? Vamos trazer para uma prática, uma coisa mais perto. Irmã, você acabou de passar pano na casa.
Aí o teu marido chega da rua com o pezão tudo sujo. As irmãs já ficou até vermelha agora. Qual é o seu comportamento quando ele entra com o pezão sujo dentro de casa? Hã? Você vai limpar, uma já falou. Mas o que acontece dentro do seu interior? Irmãos, eu não estou falando que você tem sangue de barata, mas aquilo é motivo para briga. Eu estou usando um exemplo. Aquilo é motivo para você ficar sem conversar o resto do dia. Traz para perto. Qual é o seu comportamento, irmão? Qual é o meu comportamento? Qual é o nosso comportamento diante de uma situação difícil? Se eu explodir, xinguei, quero partir para a ignorância, já cometemos pecado. O que a gente precisa fazer? Confessá-lo. Confessar esse pecado para quê? Para mudar a atitude. Agora eu falei agora irmão, colabora também, né? Chegou sujão, deixa o sapato para fora. Isso serve para mim também. As irmãs já até falou amém aí. Sabe, irmãos, às vezes a gente só qualifica pecado, coisas absurdas, tipo um matador, irmão, mentira é pecado, fofoca é pecado. A partir do momento que a gente gerou uma contenda, é errado. E de acordo com a luz da palavra, irmãos, nós precisamos nos arrepender para poder alcançar o perdão de Deus. Quem aqui quer alcançar o perdão de Deus? Mediante o reconhecimento dos erros. Irmãos, e a coisa mais difícil que tem é ter humildade suficiente para poder reconhecer os seus erros. Vamos falar a verdade? Quanto tempo faz que a gente não pede perdão para quem está perto da gente, que a gente errou contra eles? Faz uma análise aí. Lembra o primeiro texto que nós lemos de Isaías? Vem, vamos analisar algo juntos? Vamos refletir juntos? Quanto tempo faz que você não pede perdão, nem para Deus e nem para alguém que talvez você feriu? Talvez você fez alguma coisa errada. Quanto tempo faz? Aí, irmãos, a gente entra naquele texto: mas eu não erro. Se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, irmãos, quando nós erramos, nós precisamos ser humildes o suficiente e construir um fundamento de relação onde a paz vai reinar. E quando isso acontece? Quando você erra, reconhece o seu erro, pede perdão. Você está abrindo uma legalidade no reino espiritual para você viver em paz. Quer ver uma coisa que acontece muito? Cadê os casados aí? Tá com vergonha? Os casados aí. Você brigou. Sabe aquele dia que fica todo mundo bicudo? Lá na casa de vocês acontece isso também? Aí fica tudo bicudo, um para lá e outro para cá. Só que ninguém chega e pede perdão pelo erro, espera passar. Aí passa 2, 3 dias, aí começa a fazer uma brincadeirinha para tentar chegar mais perto, para quebrar aquele climão. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes é um casal de crente, é um casal de irmãos, quebrou o pau, agora vamos para a igreja que nós temos que cultuar o Senhor. Aí chega na porta da igreja, dá a mão aí porque nós vamos na igreja. Irmãos, para com isso. Não é melhor você reconhecer o erro? Irmão, me perdoa, amor, me perdoa.
Ó, fiz isso errado. Muitas vezes, irmãos, a gente vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. É por isso que muitas vezes, quando você arranca o tapete, irmãos, é tanta sujeira que às vezes não dá mais para consertar. Esses dias atrás, eu e a pastora precisamos, assim, aconselhamos, alguns casais que foram lá em casa. Irmãos, e foram tanto tempo disso, um machuca o outro machuca um, e não existe reconciliação, não existe confissão, não existe liberar de perdão. E aí o que acontece? Não, vamos largar. E aí o que a gente tem que pegar? Vira um para um lado, o outro para o outro, segura os dois e traz os dois para perto, mansa os dois, depois vira, para ver se a gente consegue. Então, irmãos, quando aconteceu um erro, você foi o motivo, irmãos, pede perdão, seja corajoso o suficiente para pedir perdão, e você seja forte o suficiente para liberar o perdão, porque Deus, irmãos, Ele nos perdoa. Amém? Quem aqui quer receber o perdão de Deus? Como que você vai receber o perdão de Deus? Como? Confessando. Confesse. E também perdoe. Amém? Uma porta aberta para você receber o perdão de Deus é perdoando as pessoas também. Abre a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Amém? Versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora vamos para o 14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu não perdoo. Irmão, se você não perdoa, você está fechando a porta de perdão do céu para a sua vida. E sabe por que liberar perdão é difícil, irmãos? Porque quem nos machuca é quem a gente ama. Quem nos decepciona é quem a gente ama. É gente que está próximo. É por isso que talvez liberar perdão é difícil. E é por isso que Deus, Ele se revela como Pai. Porque mesmo que foi difícil Ele liberar perdão, Ele liberou perdão para nós. E a liberar o perdão é doar alguma coisa. O que? O amor. Irmãos, liberar perdão é você abrir uma porta do céu para a sua vida, para você viver em paz. Sabe, é você arrancar o fardo pesado que você carrega. Talvez a pessoa não merece o seu perdão, ela necessita dele. Talvez ela não mereça, mas você merece ser livre. Nós não liberamos perdão, irmãos, só por uma questão de bondade, mas também é por uma questão de inteligência. Eu fiz a pergunta aqui: quem quer ser perdoado por Deus? De acordo com esse texto, nós vamos ser perdoados por Deus quando a gente fizer o quê? Perdoar.
mas você não sabe o que ele fez por mim. O meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, o meu marido me abandonou, a minha esposa me abandonou, fulano me traiu. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Ela já faleceu, ela já mora com o Senhor hoje. Uma senhora de 52 anos, ela falou assim para mim: pastor, o senhor pode vir na minha casa? Gostaria de fazer um jantar e me abrir com o pastor. Ela tinha aceitado Jesus há pouco tempo, e ela tinha saído de uma vida de homossexualidade. E aí eu fui na casa dela e ela falou assim: sabe, pastor, eu aceitei a Jesus, eu me batizei, só que é uma luta constante dentro de mim. Eu vivi 12 anos com uma outra mulher, e aí eu aceitei a Jesus, eu terminei esse relacionamento, porque eu tive um entendimento, que se eu quisesse viver aquilo que Deus tem para mim, eu precisaria sair desse relacionamento. Eu vivi 12 anos com ela, só que é muito difícil para mim. É muito difícil para mim, porque eu ainda amo ela, eu desejo ela, e eu tenho uma mágoa dentro de mim. E naquele momento o Espírito Santo revelou algo para mim. O Espírito Santo falou assim para mim: o problema dela foi na infância, com o pai dela. Aí eu falei assim para ela: irmã, o Espírito Santo me falou que você teve um problema na sua infância com o seu pai. Quando eu falei isso, irmãos, ela começou a chorar. Começou a chorar na mesa. A gente já tinha acabado de jantar, e ela começou a chorar na mesa. Eu falei assim: o que aconteceu que você não perdoa o seu pai? Aí ela falou assim: eu não perdoo ele, eu não vou perdoar. Eu falei assim: por quê? E aí ela falou: porque quando eu tinha 9 anos de idade, o meu próprio pai me estuprou. Irmãos, é fácil liberar perdão para isso? Sim ou não? E ela estava com 52 anos de idade, e ela estava presa ainda lá na infância. E quando eu falei para ela, eu falei assim: irmã, você quer viver livre, em paz? Eu falei assim: ó, libera perdão para o seu pai. Ela falou assim: eu não libero perdão. E a hora que ela falou assim: eu não libero perdão, irmãos, ela manifestou na minha frente. Era uma legalidade que o inimigo usava para poder oprimir ela. Orei, expulsei, repreendi. Amém, foi liberta. E aí eu falei para ela, falei assim: irmã, se você liberar o perdão para o seu pai, você vai viver em paz, porque tudo que você viveu até hoje foi a falta de perdão, e por conta disso os seus sentimentos estão todos bagunçados, porque o homem que deveria te proteger, na realidade te machucou, e por conta disso você não confia mais em nenhum homem. Por isso que você viveu desse jeito. A falta de perdão dela fez ela viver uma vida toda presa naquele sofrimento lá atrás. Sabe? Então quando você libera perdão, irmãos, quando você libera perdão, você está abrindo uma porta para que Deus também perdoe você, e para você viver livre, liberto, para você viver em paz. Talvez você está aqui essa noite e alguém te machucou, alguém te feriu. Talvez você foi abandonado, abandonada, traído, traída, e você não libera perdão. Talvez o seu pai, a sua mãe, não foi um pai e uma mãe presente. Talvez você foi espancado, muito agredido. Talvez você não consegue liberar perdão.
e você sofre por conta disso. Eu gostaria de te dizer algo: se você liberar perdão, Deus vai começar a transformar a sua vida para que você possa viver em paz. Sabe, irmãos, esses dias eu estava conversando com um homem que a esposa dele foi embora com outro. Irmãos, já passou muito tempo, e você conversa com ele, ele só fala da esposa dele que foi embora. Ele ficou preso. Eu falei assim, ó, libera perdão para ela e vai viver a sua vida. Porque, irmãos, se torna chato. Você chega perto daquela pessoa, ela está tão amarrada naquele sofrimento, que você conversa com ele 5 minutos, ele já quer entrar naquele assunto, e aí ele fica 2 horas falando sobre aquilo. Conversei com uma irmã, tem alguns meses atrás. O marido dela, a mesma coisa, foi embora. Ela só sabe falar do ex-marido, não perdoa, e ela deseja o sofrimento dele, e na realidade quem está sofrendo é ela. Sabe, irmãos, é uma questão difícil, mas eu quero te dizer algo: do mesmo jeito que essa pessoa está sofrendo por não liberar perdão, talvez você está aqui sofrendo por não liberar perdão por alguém, ou para alguém. Se você quer receber paz na sua vida, libera perdão. Amém? Perdão é uma porta aberta para você viver em paz, para você viver livre. Tem gente que não consegue, adolescentes, jovens, que não consegue se relacionar mais com ninguém por causa de frustrações. Libera perdão. Amém? Sabe, irmãos, olha o que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Amém? Olha só, versículo 13: e ele nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha só, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Como que ele nos transportou? Ele nos tirou da potestade das trevas por meio do perdão. Irmãos, o perdão tira você das trevas. O perdão de Deus tirou você das trevas. Então libera perdão para você viver na luz de Deus. Sabe, irmãos, estamos vivendo uma época onde infelizmente as pessoas não conseguem mais viver umas com as outras, porque não tem capacidade de perdoar. Então é o seguinte: fulano me fez mal, que ele se exploda, eu vou viver para outro canto. E lembra aqui que Jesus falou sobre o perdão? Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Lá em Mateus 18, 21 ao 22, os discípulos chegam a Jesus. Vamos ler lá, e nós encerramos aqui. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Depois, se você ler do versículo 15 ao versículo 22,
para você entender um pouquinho melhor, que aqui fala sobre o perdão. Olha só, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não digo até 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, para você perdoar uma pessoa 70 vezes 7, tem como você perdoar ela mais de uma vez se você não estiver perto dela? Sabe o que é liberar perdão, irmãos? É dar àquela pessoa que te ofendeu a oportunidade de te ofender de novo. Liberar perdão é dar àquela pessoa a oportunidade de te ofender de novo. Ah, então você acha que eu sou bobo, pastor? Não, é porque você vive tanto amor que você consegue suportar aquilo. Não porque você é bobo, é porque você ama demais. Na realidade, quem precisa ser transformado é ela, não é você. Que nós possamos ser humildes, corajosos para pedir perdão, e fortes e ousados para liberar perdão. Que nós possamos ser humildes para confessar os nossos erros, para poder alcançar a misericórdia do Senhor. Irmãos, se assim nós vivermos, a igreja vai ser bem melhor, a nossa família vai ser bem melhor, porque perdão é uma porta aberta para viver em paz. É fácil? Não é, mas é necessário. Amém? Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Sabe, talvez você está aqui essa noite, talvez você ouviu essa palavra e alguém te machucou, alguém te ofendeu, e só de você ouvir essa palavra, você já está pensando nessa pessoa e você já está ficando mal. Eu gostaria que você encurvasse sua cabeça agora, e eu gostaria que você liberasse perdão para essa pessoa. Sabe, eu gostaria que você abrisse a sua boca, e se possível for, abre a sua boca, fale o nome dessa pessoa e libere perdão. Talvez, se você machucou alguém e você está aqui e você tem dificuldade de, talvez até vergonha de olhar para essa pessoa, seja corajoso, seja corajosa. Quando você se encontrar com essa pessoa, tire esse peso de cima de você, vai lá e pede perdão para ela, e viva em paz. Senhor, nós queremos te pedir perdão essa noite. Nós queremos te pedir perdão, papai, em duas maneiras: de tudo aquilo que nós agredimos ao Senhor, não cumprimos a sua palavra, e muitas vezes, Senhor, quando nós ofendemos e agredimos os nossos irmãos, talvez pessoas que nós amávamos, Pai, nos decepcionou, e isso machuca dentro da gente até hoje. E é por isso que eu quero te pedir, Pai, me ajude a perdoar essa pessoa. Eu libero perdão, nós como igreja liberamos perdão, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa, para que ela possa viver em paz, porque ela tentou nos ferir. E nós queremos te pedir, Pai, nos dê paz, alegria de viver, papai, uma vida em paz. Abre, Senhor, essa porta de liberdade que é o perdão, que a gente possa viver, Senhor, uma vida tranquila, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa vir sobre a vida deste irmão, desta irmã,
que talvez está com dificuldade, Pai, de liberar perdão. Talvez foi agredido, foi agredida. Talvez tenha uma pessoa, Pai, que fica alfinetando ele, alfinetando ela. Pai, por favor, dê força para este homem, para esta mulher liberar perdão. Cura ele, Pai, cura ela. Limpa esse coração de mágoas, limpa esse coração de ódio, e que eles possam viver em paz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tenha um coração perdoador, porque você vai viver em paz. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Irmãos, eu quero dar os recados, e eu quero começar por sábado agora. Gostaria de pedir a ajuda dos irmãos que podem. Sábado, a partir das 8 da manhã, nós vamos fazer aqui o mutirão da construção aqui do lado. Nós vamos dar uma esticada aqui na construção das salas, dos banheiros. Então eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos, os jovens aí que puder vir ajudar. Quanto mais gente, vai ser mais rápido, é para a gente poder acelerar ali o processo, porque quanto mais rápido a gente terminar, melhor, amém? Já tem alguns irmãos aí que já se prontificaram, e eu gostaria que os irmãos, os jovens aí, que vão nos ajudar, me mandassem no WhatsApp um oi, falar: ó, pastor, eu vou lá ajudar, manda um lembrete, porque tem umas irmãs aí que vai se reunir para fazer a comida, então só para a gente saber a quantidade, amém? Então eu gostaria de pedir aí a ajuda dos irmãos, os irmãos que forem nos ajudar, só nos mandar aí um oi, um alô: pastor, ó, vou ajudar, para que as irmãs estão aí, tem algumas irmãs que já se prontificaram para poder fazer a alimentação. Nós vamos ficar até umas 3 horas da tarde, amém? Das 8 até umas 15 horas por aí, só para a gente, na verdade, ter que derrubar esse muro de trás, erguer ele de novo, já vai finalizar algumas coisas, começar a fazer o alicerce ali, erguer as paredes das salinhas, já tudo para a gente dar uma acelerada, porque aí durante a semana os pedreiros também vão estar aí para poder a gente terminar, amém? Então gostaria de pedir essa ajuda. Outra coisa, dia 26 tem o culto dos homens, amém? Então dia 26, o último sábado deste mês, tem o culto dos homens aqui na igreja. Irmãos, sábado agora tem o culto dos jovens e adolescentes, então você jovem e adolescente, venha participar. Domingo, temos os 3 cultos de louvor e adoração, às 9, às 17 e às 19h30, amém? Então, venha participar em nome de Jesus. Estou esquecendo de algum recado? Não? Amém? Irmãos, você que vai ofertar, você que vai dizimar hoje, segure aí na sua mão. Você que vai apresentar ao Senhor a sua oferta, você que vai apresentar o seu dízimo, pegue na sua mão em nome de Jesus. Nós vamos apresentar ao Senhor. Amém? Daniel, vem cá orar pelos dízimos e as ofertas. Boa noite, paz seja convosco. Segure em suas mãos seu dízimo, suas ofertas, feche os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, queremos te apresentar, Senhor, os dízimos e as ofertas, papai, que o Senhor venha abençoar cada família. Nós possamos ter um coração, papai, generoso à tua casa, ao próximo também, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo devorador da vida de cada um, papai, em nome de Jesus Cristo. Aquele teu filho, papai, que se encontra talvez, meu pai, com as portas fechadas, que o Senhor venha abrir as portas do céu, meu pai, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, pode vir até o altar, pode depositar a sua oferta, pode depositar o seu dízimo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
de pé, em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Que você possa sair daqui com um coração perdoador. Que você possa ser livre ao liberar perdão. E que você também possa ser corajoso para poder pedir perdão quando errar. Amém? Levante uma das suas mãos. Que o Senhor possa te conduzir em paz. Que o Senhor possa te fazer resposta a esta geração. Que você possa ser luz aonde quer que você estiver. E que a presença de Deus possa se manifestar através da sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.